Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar mais uma vez sobre arrebatamento. Calma aí. Eu sei que vocês têm visto sobre arrebatamento. Vocês estão cansados de vir falar sobre isso. Mas aguenta aí um pouquinho, que o que eu quero falar hoje é o seguinte. Eu estive vendo um vídeo aí de um pastor. Não vou nem falar o nome dele aqui porque não interessa. O que interessa é as doutrinas bíblicas, né? Para nós o foco é esse. Então esse pastor ele falou assim no vídeo dele ali na capa do vídeo, né? Tava escrito assim: a mentira do arrebatamento secreto. Bom, tem os grupos que entendem que o arrebatamento é um evento secreto que o mundo não vai ficar sabendo. E tem outro grupo que entende que o arrebatamento vai ser aquilo que vocês veem, por exemplo, nos vídeos sensacionalistas, assim, avião se chocando no ar, trens batendo um de frente com o outro, engarrafamento nas rodovias. Então todo esse caos, segundo o que as pessoas, né, ensinam, eu já vi muito disso aí, tanto em igrejas evangélicas quanto na internet, esse sensacionalismo. Então eles pegam textos da Bíblia e mostram um evento dessa natureza que está para acontecer. Mas o arrebatamento, será que é isso? Será que o arrebatamento da igreja é isso? Agora, a Bíblia diz que todo olho verá, todas as nações o verão, ele vindo sobre nuvens. Então, sendo assim, não é secreto. Mas também a Bíblia tem a parte que ela fala que é secreto. E agora, irmão Antônio, como entender essa confusão? É secreto ou não é? Pois é, mas é para isso que nós temos que estudar a Bíblia, porque estão aí uns dizendo que é A, outros dizendo que é B. Um dizendo que é claro, outro dizendo que é escuro. Então o Evangelho hoje, amados, está desse jeito. Então é preciso, quem tem zelo pela salvação, quem tem apreço pelo sacrifício do Senhor Jesus para a nossa salvação, deve se apegar às Escrituras e buscar ali. Tudo bem, amado, nós podemos ouvir as pessoas falar, nós podemos ouvir pregação, podemos ouvir ensinamentos dizendo que o arrebatamento é secreto e dizendo que não é secreto, que é mentira. As Escrituras é que vão decidir qual está certo e o que está errado. Os dois não estão certos. Então, você vê, esse pastor ele falou que o arrebatamento, que o arrebatamento secreto, onde o mundo não vai presenciar nada, eles dizem que é uma mentira. E mostram na Bíblia isso. E já o outro grupo diz que não, como nós falamos aí, que existe sim um arrebatamento secreto. Então vamos nas Escrituras para ver isso, porque não é só esse pastor que falou. Veja bem, tem um grupo que doutrina as pessoas, ensina as pessoas e acredita que é assim, porque eles têm que manter aquilo que eles começaram a crer lá no começo, seja certo ou seja errado. Então hoje eles não podem dizer, não, nós estávamos errados, agora nós descobrimos que é assim. Percebe? Então vamos ter que manter até o fim. Então cabe, amados, a nós procurar a verdade. E aquele que te descobre o erro, cai fora do erro, vai para o Senhor Jesus. Estou contando. Bom, então o que as Escrituras dizem sobre isso? Vamos às Escrituras agora então, amados. Bom, eu vou inicialmente mostrar dois textos, tem mais, mas se nós for pegar todos os textos, nós passamos o dia aqui. Então vamos pegar os textos principais que usam para tentar dizer que o arrebatamento, que no arrebatamento todo o olho virá ao Senhor Jesus e tudo mais.
Vamos ver os textos que esse pessoal que diz que o arrebatamento secreto é uma mentira. Então vamos ver no que eles se estribam, no que eles se afirmam para dizer que o arrebatamento não é secreto. Vamos lá? Nós vemos aqui o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Veja bem o que diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Está escrito aí que todo olho verá. E todas as terras se lamentarão sobre ele. Mateus capítulo 24, versículo 30. O próprio Senhor Jesus falando para os judeus. Entender isso aqui. Falando para os judeus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Está aí os textos, amados. Se nós ficar só com esses textos, nós vamos bater o pé e vamos afirmar, não. O arrebatamento secreto não existe, é uma mentira, porque está aí, está escrito que todo olho virá, então, se todo olho virá, como que pode ser secreto? Pois é, amados, veja bem, o que é estudar a Bíblia? Nós vimos esse texto que, quando focamos só nesses aqui, nós vamos, sem sombra de dúvida, acreditar que o arrebatamento não é secreto, que todo olho virá e que os que pregam que o arrebatamento é secreto são mentirosos, certo? Bom, agora vamos a outro texto da Bíblia. Aqui nós lemos Apocalipse 1,7 e Mateus 24,30. Agora vamos para Zacarias 14,4. Ainda dentro desse contexto aqui, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será vendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, neste contexto, o que nós vimos? Todo olho verá a volta do Senhor Jesus, todo olho verá, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Vocês podem procurar na Bíblia, nisso aqui vocês vão ver que os contextos batem certinho. Que todos esses textos, esses três textos que nós vimos, estão falando da volta do Senhor Jesus. Certo? Então, uma vez visto isso, parece que os mentirosos são os que dizem que o arrebatamento será secreto, não é verdade? Tudo bem, vamos ver outro texto para nós entender melhor. Agora, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Só um pouquinho. 13 ao 17. Aqui o apóstolo Paulo falou, lá nós vemos lá o profeta Zacarias, nós vemos o Senhor Jesus falando em Mateus e o Senhor Jesus falando em Apocalipse. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica. Vamos lembrar, vamos notar muito bem aqui que esse texto que fala que o Senhor Jesus, que todo olho virá quando ele vem, está escrito em Apocalipse 7. Está escrito também em Mateus 24:30 e também em Zacarias. Agora, aqui, você veja bem que aqui em nenhuma parte não tem igreja. O único que se mistura com a igreja é essa parte aqui do Apocalipse. Mas a maior parte do Apocalipse está falando de Israel. É poucas partes que falam sobre a igreja. É outro assunto para isso aqui. Aqui, nesse texto, está falando da volta de Jesus lá para Israel, onde nós vemos aqui. Agora aqui,
está falando da volta de Jesus para a igreja é outro povo. Se nós pegar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, nós vamos ver que existem hoje 3 povos: judeus, gentios e igreja de Deus. Então, naqueles 3 textos acima, Jesus e o profeta Zacarias estão falando para Israel, para os judeus. Aqui, em Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo que está falando para a igreja, para outro povo. Pode ver, judeu é uma coisa e igreja é outra. Nós vimos lá aqueles textos falando para os judeus de Israel. Neste texto que nós vamos ver o que está sendo falado para a igreja. Tem nada a ver com Israel agora aqui. Lá, os que nós vimos antes não tinha nada a ver com igreja. Neste que nós vamos ler aqui não tem nada a ver com Israel. Vamos lá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Pois se crendo que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Aqui dormir significa morrer, que morrer em Cristo, que dormir em Cristo. Está falando de ressurreição, né? Que na ressurreição Deus trará aqueles que dormem também. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Veja bem que não é palavra do apóstolo Paulo, ele apenas está transmitindo a palavra do Senhor. É muito perigoso dizer que isso aqui é mentira, amados. Isso aqui, se alguém dizer que é mentira, está dizendo que Jesus é mentiroso. Porque o que o apóstolo Paulo está transmitindo, como ele diz aqui, palavra do Senhor. Isto. Ora, vamos lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Nota que está falando da vinda do Senhor Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão Antônio, qual a diferença desse texto com aqueles? Primeiro, este texto é o apóstolo Paulo que está falando. Ele está falando da palavra que ele recebeu do Senhor para transmitir para a igreja. Não é para a nação de Israel, é para a igreja. Os outros textos que nós vimos primeiro aqui, não é o apóstolo Paulo e não é para a igreja. Está se referindo tudo à nação de Israel. Lembra que tem 3 povos, judeus, gentios e igreja de Deus? Então aqui esses 2 textos, os primeiros aqui está falando judeus. Está se dirigindo aos judeus. Este outro texto que nós vimos está se dirigindo a outro povo, a igreja de Deus. Nota que neste texto fala da vinda do Senhor Jesus. Olha, eis que vem com as nuvens, então aparecerá no céu, sinal do Filho do Homem. Seus pés estarão na monta das oliveiras. Está falando da vinda do Senhor Jesus. Nota que aqui, para a igreja, né? Esse está falando lá para a nação de Israel. Aqui para a igreja também fala da vinda do Senhor Jesus. Né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Irmão Antônio, está embolado, eu não consigo entender isso aqui. Calma lá, irmão, nós vamos entender direitinho, com paciência. Buscando de Deus sabedoria e entendimento. Veja bem que é verdade que os 2 é vinda, é a volta do Senhor Jesus, os 2. Por quê? Porque Jesus, ele sendo do céu, ele veio até aqui a terra, certo? Mas ele voltou para o céu. Então isso, quando ele vem, é a volta dele, é a vinda dele. Só o qual é a diferença. Veja, amados, prestem bastante atenção nisso aqui.
Note que aqui, quando ele volta lá para o judeu, nação de Israel, o, a profecia de Zacarias diz que os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quer dizer, os pés do Senhor Jesus vão estar pisando na terra. Lá em Jerusalém, não tem como ter dúvida, porque está falando até o lugar que é no Monte das Oliveiras, que fica do lado ali de Jerusalém. Então, a descida do Senhor do céu é até na terra, para os judeus. Agora, para a igreja, como que é essa vinda do Senhor? Também é vinda, mas só que tem uma coisa, lá descerá dos céus. E daí veja que os mortos vão ressuscitar. Lá para o judeu não fala de ressurreição. Não fala de ressurreição de mortos. Aqui no arrebatamento, nesta vinda do Senhor Jesus no arrebatamento, fala de ressurreição de mortos. Lá para os judeus fala que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aqui diz que o encontro será nos ares. O Senhor não desce, aqui não fala nada, que os seus pés vão pisar essa terra aqui. Então você nota como se nós não fizéssemos essa diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus lá para os judeus, para instalar o milênio aqui, nós confundimos tudo. E vira uma confusão que ninguém entende nada. No entanto, quando nós separamos essa parte, quando a palavra de Deus nos mostra claramente que hoje, do ponto de vista bíblico, é visto, um foco é visto três povos diferentes, judeus, gentios, igreja de Deus. Então nós temos de ver o trato de Deus com cada um desses povos como que é. O trato com os judeus, o Senhor Jesus vem do céu, desce lá em Jerusalém, ele vem com os seus santos, os anjos vão reunir os escolhidos que estão vivos, não são mortos, não vai ter ressurreição lá. Os anjos vão reunir os escolhidos. Aqui, se você ver no capítulo 15 do 1 Coríntios, você vai ver que aqui quem reúne os escolhidos aqui é o próprio Senhor, não é os anjos. Lá é os anjos, aqui na igreja é o próprio Senhor. E tem os ressuscitados dentre os mortos, lá é só vivos. E aqui tem os vivos que serão transformados. O Senhor não desce até na terra, é até as nuvens. E dali das nuvens, com a igreja, o Senhor vai para o céu, daí para outros eventos que não vem o caso da gente entrar nesse assunto agora aqui, é outro assunto. Então você nota a diferença das duas vindas do Senhor. As duas falam a vinda do Senhor, só que as pessoas englobam esse grupo que diz que o arrebatamento é todo olho verá, ele engloba os dois eventos num só. E aqui os dois textos estão mostrando, não é eu que falo, amados, é a Bíblia que nos ensina. Nos dois textos há enorme diferença que há entre um e outro. Arrebatamento da igreja é uma coisa, volta do Senhor Jesus à nação de Israel é outra coisa. Agora, vamos ver mais alguns textos para afirmar, amados, a nosso entendimento, para sair dessa de mentira, porque nem aquele texto, nem essas pessoas que pregam que todo olho virá estão mentindo, não são mentirosos. E nem os que falam que é secreto arrebatamento também não são mentirosos. Não há mentira porque são eventos diferentes e os dois vão acontecer. Agora vamos ver por que o arrebatamento é sim secreto. Que todo olho virá lá em Jerusalém, o Senhor Jesus descer, que vão ser vários anos depois do arrebatamento. Acontece o arrebatamento e olha, cerca de 7 anos ou mais, que daí Jesus vai voltar lá para Israel, certo? Então vamos ver por que esse arrebatamento é secreto. Veja bem aqui, esses textos aqui, o que diz. No livro, ali no Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 19, olha, presta atenção que o Senhor Jesus diz: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Veja que o próprio Senhor Jesus aqui está falando para os apóstolos, aqui está falando para a igreja. Os apóstolos ali, os discípulos que já representavam a igreja, o Senhor, isso aqui o Senhor Jesus falou poucas horas antes dele ser preso e ser conduzido lá para julgamento e ser morto. Então ele falou um pouco e o mundo não me verá mais. Então o próprio Senhor Jesus falou que o mundo não ia mais ver ele. Mas ele afirmou que os discípulos, ou seja, a sua igreja, os seus escolhidos, iam ver ele sim. Mas o mundo não. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. O próprio apóstolo Paulo aqui, ó, antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi. De quem que o apóstolo Paulo recebeu? Do próprio Senhor Jesus. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Esse que sobrevive, alguns sobrevivem até agora, é até aquele tempo que, no caso, o apóstolo Paulo, então, escreveu esta epístola, essa carta aos Coríntios. Até nem é ele que escreveu, porque ele tinha uma pessoa que escrevia para ele. Não me lembro bem como que é o nome lá do escrivão dele. Então, até aquele tempo que foi escrita a primeira carta aos Coríntios, a maior parte dos que viram Jesus ressuscitado ainda vive. E foram testemunha porque Jesus foi visto por eles. E daí ele colocou aqui. E daí ele continuou aqui, ó. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E sinal, depois de todos. O que significa? O que significa esse depois de todos? Que o apóstolo Paulo foi o último a ver Jesus. Ou depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Você nota que Jesus, ele não se apareceu mais para o mundo. Ele apareceu para os seus, para os que fazem parte do seu corpo. Pode-se dizer assim, para a sua igreja. Então, para o mundo não apareceu mais, mas apareceu para os seus escolhidos. E mostra que ele, o apóstolo Paulo, foi o último a ver o Senhor Jesus. O que significa que o mundo não é todo olho que ia ver o arrebatamento, amados. Todo olho vai ver o Senhor Jesus quando ele voltar lá em Jerusalém. O arrebatamento já tem acontecido nesse tempo. Então, quem vai ver o Senhor vindo nas nuvens lá, vai ser a nação de Israel, e não é só a nação de Israel. Todas as outras nações do mundo que estiverem vão ver sim o Senhor Jesus vindo sobre nuvens com poder, grande glória, com seus anjos. E ele descendo no Monte das Oliveiras, e então ele, a partir dali, ele vai destruir o anticristo. E, enfim, tem muitos eventos que acontecem, então o milênio vai ser implantado aqui na Terra, sob o governo do Senhor Jesus. Vocês sabem na Bíblia que a Bíblia diz que aqueles que vão reinar com Cristo os 1000 anos. Tudo vai ser lá naquele tempo. Agora o arrebatamento é muito antes. O mundo não vai ver isso.
Amado, essa história daqueles vídeos fantasiosos, maravilhosos, aquilo tudo é para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas ficarem, oh, é assim que vai ser o arrebatamento, e entra dinheiro para quem faz aqueles vídeos, sabe? Sensacionalista. Nós vemos pelos textos, podemos concluir que o arrebatamento da igreja vai ser antes da volta do Senhor Jesus lá para Israel, quando todo olho virá, e aqui no arrebatamento, ninguém vai ver deste mundo. As pessoas pensam que os aviões vão se chocar no ar, e os trens vão se bater em engarrafamento. Amados, o povo vai estar elevado com outras coisas que nem vai perceber nada disso aí. Os túmulos revirados. Veja bem, o corpo ressuscitado não é mais esse corpo que tem que abrir túmulo para sair fora. Veja o corpo de Jesus, como é que acontecia. Ele atravessava a parede, ele entrava em lugares totalmente fechados, portas fechadas, janelas fechadas, ele se fazia presente ali. Os que ressuscitarem vão ressuscitar com o corpo, que nem o do Senhor Jesus, que vão passar através do túmulo, não precisa abrir túmulo, não precisa cavocar a terra ali, nem nada. E quanto a esse negócio que anunciam aí que vai ser essa barbaridade de desastre, correria e não sei o que, não vai ser nada disso. O povo vai estar dizendo, agora sim, no reino do anticristo, que vai começar, agora vamos ter paz e segurança. E nem vão notar muito as pessoas que vão desaparecer. Outro detalhe que quero deixar para vocês, irmão, se certifique pelas escrituras, vocês vão notar o seguinte, que o arrebatamento, amado, veja bem que ali os mortos, os que dormem, né, os mortos, ressuscitarão primeiro, disse o apóstolo Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, subiremos, estaremos até as nuvens para o encontro com o Senhor. É muita gente no arrebatamento, amados, porque é desde o lado do início, os que creram no Senhor Jesus. Então o arrebatamento vai ser da igreja, desde o princípio lá. Quantas pessoas falecidas que são do corpo de Cristo, que creram nele. Então, o arrebatamento vai ser muitas pessoas sim, mas dos que estão nos seus túmulos, os que vão estar vivos, amados, nem vai ser notado o desaparecimento dele. Porque os pilotos, porque os maquinistas de trem vão desaparecer, vai ser aquele caos. Amado, do jeito que está o nosso mundo hoje, outra coisa, a própria Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas iam abandonar a fé, apostatarão da fé, quer dizer, abandonam a fé, trocam a fé por esse mundo, pelos prazeres desse mundo e por outras coisas. Enfim, veja bem as próprias escrituras, se você procurar e você acha que o Senhor Jesus falou assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará paz na terra? Veja uma pergunta que ele está dizendo. Vocês acham que quando, como se Jesus disse assim, vocês acham que quando eu voltar aqui, vai ter alguém ainda que tenha fé? Ou seja, vai dar para contar nos dedos, amados. Então não vai ser esse rebuliço que fala por aí, esse sensacionalismo do arrebatamento. Vai ser algo tranquilo, amado. E muita gente que acredita nessas coisas, infelizmente, amado, pessoas que estão em cima do muro, aí esperando, observando, daqui, dali, que lá. Amados, é triste para essas pessoas. É hora da gente tomar uma decisão e correr para Jesus o quanto antes. Porque, olha, se nós olhar, o arrebatamento está aí, amados, está aí nos degraus da escada da nossa parte. É só olhar o mundo que está acontecendo. Então, amado, o que eu queria trazer para vocês é sobre isso. Tem esses grupos que dizem que a volta do Senhor Jesus todo olho virá,
que o arrebatamento é mentira, que não existe, secreto, isso aí não tem. Vocês viram dos textos como tem, sim. Arrebatamento existe, sim, é secreto, é testificado pelo próprio Senhor Jesus, que o mundo não veria mais eles. Então, no arrebatamento, só os que vão participar desse evento maravilhoso é a igreja do Senhor Jesus. É os salvos. O resto do pessoal não vai vir. Veja bem, quando o Senhor ressuscitou, por que ele não apareceu no templo? Lá onde estavam os religiosos, lá onde estavam os doutores da lei e tudo mais, onde estavam os sábios da lei, ali, entendidos, que desprezavam os outros. Por que o Senhor Jesus não apareceu lá? Porque eles não eram do grupo dele, não pertenciam ao grupo da igreja. Mas o Senhor Jesus apareceu lá numa casa dos judeus, ali onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam ali tudo encolhido, fechado, portas fechadas, o Senhor Jesus pôs no meio. E apareceu, as aparições dele foi só para os seus, só para os seus escolhidos. O arrebatamento também não é para todas as nações, como vai ser a volta do Senhor Jesus lá para Israel e todas as nações. O arrebatamento é diferente, vai ser só para os salvos, só para os escolhidos do Senhor, só para a igreja que ele fundou, né, que ele criou com o seu próprio sangue. Certo? Que eu acho que aqui não fica dúvida, amado, só não vai entender mesmo quem não quiser. Aqui a gente encerra esse vídeo. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês, queridos companheiros de Tudo Bíblico, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. E claro, peço a oração de vocês para mim e para minha família também. Se for do agrado do Senhor, se vemos num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.